Manhã Cidade. Entrevista. Bom, gente, voltamos aqui com Cidade Entrevista e falamos aqui desde o início do programa que amanhã temos oficialmente a abertura do verão, ao 12:03, hora de Brasília. Com o verão, altas temperaturas. Muita gente quer aproveitar a estação para usar a piscina, para ir à praia, enfim, para atividades ao ar livre, mas as temperaturas elevadas acendem um alerta para os cuidados com a saúde. Vamos falar sobre isso com o médico Adalberto Lima, que está aqui conosco no estúdio da cidade. Doutor Adalberto, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Doutor, temperaturas elevadas no verão, que cuidados, assim, de maneira geral, a gente tem que ter para evitar problemas com a saúde? Bom, chegando o verão, a gente tem aquela situação, temperatura sobe um pouco mais, a sensação térmica vai lá para cima, a umidade do ar, às vezes ela cai também bastante, então você passa a ter aqueles complicadores relacionados ao aumento de temperatura. Aí você vem desidratação, insolação, câncer de pele, você vê uma série de outros problemas que precisam ser abordados nessa época. Como você falou, a gente vai para a piscina, você vai para outras áreas, tem os riscos do afogamento, então tudo isso a gente tem que estar, é uma gama de coisas que a gente começa a falar para que chame a atenção da população, para que todos fiquem atentos a esses detalhes e que vai fazer um período muito melhor para a gente. Olha, neste momento, doutor, a gente está com 26 graus de temperatura e a umidade relativa do ar está em 60%. Não é uma umidade tão baixa, há um nível de perigo, não é? Mas também não está num nível elevado. E a temperatura, veja, a mínima foi 19, a gente já está com 26. Então a gente tem aí uma subida de 7 graus, num intervalo aqui entre 5 da manhã e agora às 8h37. Então a temperatura sobe muito rapidamente, né, doutor? Sim, essa oscilação térmica que você tem à noite, uma noite um pouco mais fria, uma temperatura mais amena e que é muito agradável, muito salutar para a gente, para poder descansar, é importante. Mas também você tem que ver que no pico de meio-dia, 1h da tarde, quando a temperatura vai lá para cima, ela chega próxima aos 40 graus, então isso é uma coisa muito perigosa. Porque aí vem para a pessoa que está trabalhando, o trabalhador que ele está exposto ao sol, aquele trabalhador que está o tempo todo sem ter como se abrigar, essa pessoa ele sofre muito mais, porque ele vai ter uma perca de líquido muito maior, então obrigatoriamente ele precisa se hidratar numa quantidade relativamente bem mais importante que os outros. Eu estava olhando aqui, doutor, a previsão do tempo, né, para esse verão do Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão de uma diminuição do índice de chuvas em relação à série histórica, altas temperaturas, inclusive a temperatura do ar, 1 grau acima da média histórica, é isso que está esperando aqui a previsão do IMET. Mas ainda quando a gente tem uma chuvinha, o efeito do abafado também preocupa, né, doutor? Porque a gente também sente muito calor, né, nesse momento. Até tem uma diferença do calor quando o céu está aberto e quando o céu está encoberto, né? Exato, tem essa variação de temperatura, essa sensação térmica que a gente chama, né? Porque se o tempo está seco, você tem aquele calor seco, aquele calor que ele é até um pouco pior. E a sensação do calor abafado, o calor úmido, ele cansa mais, ele dá mais fadiga. Logicamente que todos os dois têm a sua importância, então a gente chama a atenção porque a pessoa precisa tentar se abrigar, a pessoa precisa tentar estar num ambiente uma temperatura mais amena, procurar um local mais sombrio, para onde ele consiga passar o dia, aquela pessoa que que tem condições de fazer isso, ele deve buscar isso de toda forma. Doutor, essa questão da hidratação, né, acho que esse é um dos pontos importantes para a gente tocar aqui. Já se tem uma base novamente do quanto de água que o indivíduo tem que tomar habitualmente e quanto ele deveria acrescentar nesses períodos de verão, porque aí você vai suar muito, né? Que a transpiração é a forma que o corpo tem para equilibrar a temperatura interna, que a gente não pode subir tanta temperatura. Só que a gente está perdendo líquido, então tem que repor, né? Tem que repor. Então a gente chama atenção aos extremos, às extremas idades. A criança menor de 1 ano, ele é muito susceptível à desidratação. Então, essa criança, se ela tiver qualquer coisa, um quadro gripal, onde ele vai diminuir a ingesta de alimentos e líquido, ou ele vai ter um quadro diarreico, onde ele vai perder
líquidos, eu chamo muita atenção. E o idoso também. O idoso, ele já tende, por natureza, recusar um pouquinho a água. Principalmente se ele tiver uma baixa aceitação de dieta, ele vai recusar alimentos e vai recusar água. Nesse período, a gente chama atenção para tentar propor aqueles alimentos que têm mais líquido, principalmente frutas. Uma fruta como o abacaxi, como a melancia, como a tangerina, essas frutas que têm mais líquido, ela vai carregar um pouquinho mais de água. E praticamente toda a nossa alimentação, ela é movida à base de água. Se você pensar um grão de feijão, quando ele é cozido, um grão de arroz, ele já absorve água para poder ser cozido. Então, mesmo na nossa alimentação, a gente já tem essa água. E a gente precisa pensar em fazer a ingesta da água mesmo. Independente de qualquer coisa, o adulto ele precisa, em média, mais de 1 litro de água por dia, salvo as exceções daquelas pessoas que são renais crônicas e são dialíticos. Então, esses aí têm aquela restrição. O restante ele precisa repor. Bom, então é fundamental a gente estar ofertando água, né, para as crianças, para os idosos, mas para quem está no meio dessas duas faixas, doutor, o que é ideal? Hoje tem muita gente que usa algumas estratégias, né? Agora tem até algumas garrafas com o índice ali da água e colocando como uma espécie de etapas para você consumir a quantidade indicada. Tem muita gente que usa ali um copo para manter a temperatura, para a água não ficar tão quente. Qual deve ser a estratégia? E qual seria o sinal da desidratação? Quando é que a gente sabe que está errando na medida, tomando menos água do que precisa, doutor? O nosso cérebro ele tem uma coisa chamada nossa regulação cerebral. Então, sempre quando a gente tem um pouco menos de líquido no corpo, o nosso centro da sede ele é estimulado. Então, você vai buscar uma fonte para beber água. Isso aí é natural da pessoa. Mas também, o que é que a gente pode fazer? Porque a gente não vai deixar, se você está ocupado com outras coisas, trabalhando, atento a uma rede social, atento à sua profissão, que às vezes precisa esse cuidado, você tem que lembrar que você precisa estar atento a outras coisas. Faça o seguinte, você observa pelo seu volume urinário. Se você está praticamente sem urinar, se a sua urina está muito amarela, muito concentrada e é uma quantidade pequena, obviamente o seu corpo está retendo essa quantidade de líquido. O seu trânsito intestinal, quanto menos você tem fezes na sua dieta, no seu dia a dia, com certeza você está retendo líquido. Então, tudo isso são indicativos. Você precisa ter uma ingesta de água e de fibras para ter um trânsito intestinal normal. Você tem que ter uma diurese abundante várias vezes por dia, de uma coloração clara. E você precisa também não estar sentindo essa sede. Você percebe pelos lábios, os lábios ressecam. Você fica passando a língua, você percebe que o lábio está seco. Às vezes ele até racha um pouquinho. Então, nesse período, você precisa, além dessa quantidade, que não é uma coisa fixa, você precisa beber água assim que o seu organismo peça. Beba um pouco d'água. Uma orientação muito prática que a gente faz é o seguinte: foi fazer xixi, volta, toma 2 copos d'água. Olha aí. Doutor, e para aquelas pessoas que dizem que não gostam de beber água? Ah, não gosto de beber água, a água não tem gosto e tal. O senhor falou sobre as frutas. O suco tem como dizer assim, olha, você bebe água, mas dá para complementar com suco. É possível ou não? É possível, mas assim, a gente não vê muito suco na natureza. Você vê fruta. Então, por que fazer o suco se você pode comer a fruta? Melhor a fruta em natura. Melhor a fruta, porque você tem, além do líquido que está ali na fruta, você tem as vitaminas que elas estão presentes na fruta, você tem as fibras que elas estão presentes na fruta. O suco ainda tem, costumeiramente, o acréscimo do açúcar também, né? Exato. Quando você utiliza o suco, você vai adicionar açúcar, que não é um carboidrato, que não é muito interessante para muita gente. Você tem, dependendo do tempo que esse suco for preparado, você perde uma grande quantidade de vitaminas. Se você faz esse suco e passa ele em algum tipo de processador, liquidificador, você vai moer as fibras, você não vai ter a fibra. Então, coma a fruta, sem açúcar, com vitamina, com fibra e com água. Então, é o mais indicado para a gente. Agora, o senhor me fez lembrar também, a gente tem as frutas cítricas, né, que tem vitamina C. Importante nesse período também, a gente tem a gripe, né, e a gente está agora com alguns registros da chamada gripe K. Claro que não é só isso que vai evitar que você
contrai a gripe, né? Essa gripe K é uma variante do vírus influenza. Isso. E tem vacina para isso. Então é Exato. importante lembrar a vacinação e uma dieta rica em vitamina C ajuda, né, doutor? Ajuda, principalmente porque você está tendo vitamina C natural. Então, em vez de você ir numa farmácia pagar não sei quanto por uma caixinha de comprimido, que é uma coisa artificial, você pode fazer a ingestão da fruta e você vai ter a vitamina natural. Mas isso você tem que fazer isso durante todo o tempo. Não é só nesse período que você está achando que você está gripado. Tomar vitamina C durante o curso de uma gripe não vai te adiantar muito. Você tem que ter a reserva antes. Você se prepara teu organismo antes para enfrentar essa gripe. E a vacina também. A vacina tem que ser feita antes. Durante o período gripal não vai te ter muito benefício, mas quando você faz a vacina agora, lá na frente você vai estar protegido. Principalmente quem vai para as praias, né, vai ter ali muita gente circulando, é bom você fazer a vacina antes. Quando você for para lá, você já tem aí, com algum tempo, já a condição imunológica garantida, né? Doutor, já que a gente está falando de praia também, vamos falar sobre proteção contra os raios solares, né? Porque é um outro efeito do verão, né? A gente vai ter ali uma incidência maior de raios solares, as pessoas se expondo ao sol, e tem que tomar cuidado para evitar o câncer de pele, insolação e outros problemas, né? Isso. A gente pensa muito no câncer de pele, aquelas pessoas que têm a predisposição, né? Porque nem todo mundo vai ter câncer de pele, então não precisa ter medo. Nós precisamos de sol, porque a gente tem que metabolizar a vitamina D, você tem que fixar cálcio nos ossos para evitar a osteoporose no paciente idoso. Então, o idoso precisa do sol. Todos nós precisamos de sol, mas um sol numa quantidade razoável. O sol que você precisa para evitar a osteoporose é o sol de meio-dia, pouco tempo. Você precisa de sol durante o dia para manter seu metabolismo funcionando normal. Então, época de praia, quem quer ficar bronzeado, sol todo dia de manhã. Isso você pode ir se expor ao sol usando o protetor solar. Não quer dizer que você não vai ficar bronzeado. Você vai ficar bronzeado, mas está protegido. Então, é preciso ter esse cuidado de proteção e proteção solar, mas também a exposição, para ficar bronzeado, para ficar bonito, para fixar o cálcio nos ossos. Então, são coisas, assim, relativamente diferentes. Horário de exposição, doutor, tem algum horário que é conveniente tentar evitar a exposição ao sol? Não, depende do que você quer. Se você quer bronzear, sol de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Aquele solzinho que você sai, ele chega arde. Esse aí é um sol importante para você ficar bronzeado. A sua cor vai mudar rapidamente. Se ficar muito tempo exposto ao sol, você vai ter aquele vermelhidão, vai ter o ardor na pele, vai ter as queimaduras provocadas pelo sol. E também, se você se descuidar, a pessoa que vai para a praia, que bebe um pouquinho mais, e se descuidar do sol, você vai ter a insolação. Quais são os sintomas, doutor, da insolação? Mal-estar, tontura, vômito, baixa de pressão, sonolência. Então são coisas que a gente chama muita atenção, que é muito perigoso. E depois vem aquela coisa da dor de cabeça, né? Aquela pessoa que está praticamente uma ressaca. Ele desidrata, ele passa a ter todo o processo de uma desidratação mais aguda. Eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram insolação e imaginavam que não teriam, porque disseram, olha, eu estava embaixo aqui de um guarda-sol, eu não estava exposto diretamente. Isso é possível, doutor? É possível, porque quando você está lá na praia, ninguém vai à praia com 16 graus. Você vai à praia com 30, 35, 38 graus. Então, essa temperatura muito grande, esse abafado, você tem o que a gente chama de espelho d'água. Então, você está lá embaixo da árvore, você está embaixo, está na sombra. Agora imagine quando o sol está um pouquinho mais distante, o raio solar, ele bate no espelho d'água, que é o mar, e reflete para você. Indiretamente você está pegando sol. De toda forma, você está pegando raio solar também. E ainda tem aquelas pessoas que estão nesse ambiente e esquecem de beber água, estão bebendo bebida alcoólica, que também desidrata, também perde líquido, principalmente as cervejas, né, que são diuréticas. Então, a pessoa ela acha que está tomando um líquido que está se hidratando, mas não está, ela está contribuindo para perder água, né, doutor? E ir na praia também o quê? Tem o esforço físico, tem gente que vai para a praia e ainda vai brincar, vai correr, vai fazer alguma atividade. Então, isso faz com que a pessoa se desidrate cada vez mais. Você tem o espelho de água que faz a sua insolação, faz o raio solar chegar em você indiretamente. Você tem a perca de líquido pelos os álcools que você usa, qualquer cerveja, qualquer tipo de situação que vai fazer você urinar mais, e tem a baixa de ingesta de água natural, que é o que você precisa. Então, quem for com criança na praia,
Tem as roupas hoje em dia, tem roupa de proteção UV que as crianças obrigatoriamente precisam usar. A criança precisa usar protetor solar muito mais do que os adultos. A criança precisa se hidratar com água e com frutas, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Essa questão das roupas, elas então são apropriadas, tem aí um efeito positivo? Tem. Você precisa fazer os dois. Então eu acho que é o seguinte, quanto mais você soma coisas, você tem uma proteção melhor. Você vai com a criança, você deixa ela embaixo de um local onde é sombreado. A criança usa um protetor solar. A criança usa uma proteção de roupa UV, então essa criança vai estar muito mais protegida. Então tem que estar muito atento a essas coisas. Eu estava aqui pensando o seguinte, doutor, alguém tem ali um filho pequeno, naquela faixa até os 10 anos. A criança quer muito ir à praia ou ir à piscina, aproveitar o sol, já acorda cedo pensando naquilo. Até que horas você pode ficar com a criança ali exposta ao sol? Qual seria o momento de voltar para casa e evitar essa exposição? Bom, quem tem criança pequena mesmo, que eu diga assim, menor de 1 ano, sabe que eles acordam junto com os passarinhos, né? O bebezinho, ele acorda de 5, 6 horas da manhã. Se a criança acorda, os adultos têm que saber que a criança quer ter essa atividade desse horário. Então, o melhor horário de ir com a criança, quanto menor, mais cedo. Ao nascer do sol já pode? Ao nascer do sol, o bebezinho de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, ele tem que estar na praia se divertindo. Os pais ficam preocupados por causa do vento. Olha, está ventando, é um vento frio, a madrugada acabou há pouco tempo, vai prejudicar, vai adoecer? Não, o que vai adoecer é você chegar com uma criança dessa de 11 horas na praia. Aí que 11 pior. horas que vai é o adolescente, é o adulto que vai para se divertir, é outra coisa. A criança, ela vai até 9 horas da manhã. Até 9 da manhã. Até 9 da manhã. O senhor disse que a roupa de proteção não pode substituir o protetor. O protetor solar, essa aplicação tem que ser de quanto em quanto tempo? O protetor solar, você deve usar ele. O fator solar não tem grande importância. 60, 70, 80, 90. Claro que quanto mais maior o índice, maior a proteção. Só que a porcentagem é pequena, mas deve ser usada. E na praia, principalmente, você tem que usar o protetor solar a cada 2 horas. Então, você tem que estar retocando esse protetor solar na criança a cada 2 horas. E no adulto também, porque você tem que proteger toda a sua área que estiver exposta ao sol. Tá, a pessoa está ouvindo a gente agora e diz, bom, eu não vou à praia, mas todos os dias eu tenho que andar na rua e o sol está muito quente. Usa o protetor solar também? Usa protetor solar. Algumas empresas hoje em dia sabem que quem trabalha com CLT, carteira assinada, você tem os EPIs. Então, para quem está exposto, eu falo do trabalhador que está exposto ao sol, construção civil, pessoal que trabalha nas estradas, o carteiro, o agente comunitário de saúde em endemias, essas pessoas que estão diariamente expostas ao sol, eles têm obrigatoriamente que usar roupa de proteção UV e o governo, a empresa, é obrigada a fornecer o EPI, que é o protetor solar, em gel, em creme, para que ele passe na sua pele. Bom, eu estou vendo aqui, o senhor já está com uma camisa mais leve. Eu acho que eu estou aqui um pouco menos adaptado ao verão. As pessoas devem dar prioridade a roupas mais leves para evitar uma sensação térmica pior do que a gente já tem desse calor tão intenso? Sim, porque agora é uma época que o calor vai chegar para todos nós. Então, quem puder, nessa época agora, em vez de estar com tênis fechado, com meia, usar uma sandália. Quem puder usar uma bermuda, é muito mais saudável nesse tempo. É claro que não aquela pessoa exposta ao sol. A minha profissão não exige isso. Então, eu só não posso usar bermuda, mas então eu uso uma roupa um pouco mais leve. Quando eu estou em casa, aí obviamente você está com uma roupa bem mais leve. Então, quem tem condições, uma sandália aberta, uma bermuda, uma roupa mais leve, para que você não fique sentindo essa sensação térmica muito grande. Agora, ao contrário, é quem está exposto. Quem está exposto, ele tem que cobrir o seu corpo todo, desde a cabeça até os pés. Tem que estar protegido para evitar a queimadura solar, porque o sol também ele queima. Então, o chapéu, óculos escuros também são importantes nesse processo? Importantíssimo. Para quem trabalha exposto ao sol, trabalhador que trabalha, por exemplo, nas rodovias, eles precisam usar um chapéu com aba, que tem aquela proteção do pescoço, que envolve tudo, precisa usar o óculos escuro, ele precisa passar o protetor solar e as roupas têm que ser de manga comprida. Algumas pessoas, como os motociclistas, a gente recomenda usar aquelas roupas de manga comprida que tenham só a manga da camisa e também usar luvas, porque protege o dorso da mão.
Os meteorologistas falam que a intensidade maior do sol é entre as 10 da manhã e as 3 horas da tarde. Quem puder ter um cuidado maior, de repente vai apenas cumprir ali um compromisso, mas vai andar pela rua, tá com um calor muito grande, usa uma roupa mais leve, põe um chapéu se puder, tiver óculos escuros, isso vai ajudar. As mulheres usam muito protetor solar, né? Entre os homens não é tão comum assim. Então acho que é preciso divulgar isso, né, doutor? Isso, é porque muita gente ainda está preocupada que tem que usar somente aquele protetor solar em creme. Existem os protetores solares secos, à base de pó compacto. Então, eu sempre recomendo para minhas pacientes. Além de você ter o protetor solar em creme, que você vai passar em casa de manhãzinha, quando você sair, acordou, se preparou... E tem aquela sensação de oleosidade na pele quando você põe o creme, né? Mas tem uns toques secos, que eles são muito... Tem umas qualidades hoje em dia que você passa, você praticamente não percebe. Você passa o protetor solar, faz sua maquiagem, você sai... Quem olhar assim, bom, essa pessoa não usou protetor solar, mas ele está ali presente. E também tem aquele protetor solar em pó compacto, que a mulher sabe disso, ela pode usar ele na bolsa. Ela usa em casa de manhã, 6, 7 horas da manhã, quando ela sai. No trabalho, às 10 horas da manhã, questão de 2 minutos, ela vai no banheiro com a bolsa, abre, retoca a maquiagem e passa um protetor solar pó compacto seco e que ninguém vai perceber que ela está usando. Doutor, certamente agora esse período é o período onde a gente tem aquele acréscimo na conta de energia, porque o calor toma tudo, inclusive as casas, e as pessoas usam ventiladores, inclusive tem muita gente passando por aí pela cidade comprando ventilador, acho que você já deve ter visto isso. Então, ventiladores, ar-condicionado, o pessoal usa muito. Mas vamos aqui aos mitos e verdades sobre isso. Saí na rua, tô com corpo quente, temperatura elevada, cheguei em casa, e aí as pessoas têm a dúvida. Eu posso ligar o ventilador em cima? Eu posso tomar banho de imediato, eu tenho que esperar? Eu posso sair direto do calor e entrar no ar-condicionado, ou eu tenho que fazer uma espécie de transição, esperar um pouquinho para esfriar o corpo e aí sim eu fazer aí o uso de alguma coisa para baixar mais a temperatura? Não precisa transição. Você tem que saber que se você está na rua, você já tem que estar usando sua proteção. A mulher que usa uma sombrinha, o trabalhador que usa uma roupa de proteção. Você falou agora, a pessoa quando sai leva essas coisas. Eu digo também, interessante, não esqueça de levar uma garrafinha de água. Hoje em dia é muito importante você andar com a garrafa d'água, porque você vai estar se hidratando o tempo todo. Entrou em casa, está na sombra, começa a tirar aquela quantidade de roupa excessiva, liga um ventilador. Se você não quiser o ventilador direto em você, faça o que a gente chama de ventilação indireta. Você coloca o ventilador para a parede, o vento bate na parede e volta para você. Mantenha a casa aberta, porque isso faz com que circule o ar. Circulando o ar, a sensação térmica já diminui. Então você faz essa troca do ar quente dentro de casa com o ar fora, o ar frio que está lá fora, se é que é possível. Então, plantar árvores. Quem tem uma casa e tem uma plantação de árvores, faça um canteiro de algumas plantas dentro de casa. Isso faz com que melhore a qualidade do seu ar, porque a planta faz a filtração, a planta troca esse calor, a planta umedece o ar, então faça isso, mantenha um ambiente mais saudável. Mas eu posso chegar em casa e já de imediato ir tomar banho ou não? Pode. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Logicamente, você vai estar suado daqui a pouco de novo. Então, se você estiver muito quente e tomar um banho, não vai dar 15 minutos, você vai estar completamente suado. Daqui a pouco você vai precisar tomar um outro banho para tirar aquele suor que ficou na sua pele. Bom, e uma outra dúvida as pessoas têm. Cheguei em casa, estou muito suado, estou com calor, posso tomar água gelada? Faz mal ou não? Não faz mal, você tem que se hidratar. Aquilo que o seu organismo aceitar. Se você aceitar água completamente gelada, você pode. Se você quiser água natural, tome água natural. Porque tem aquela história do choque térmico. Isso não, choque térmico só se for uma variação de temperatura muito grande. É aquela pessoa que está, voltando aos profissionais, aquele profissional que carrega caminhão de carga, que tem carga congelada. Aquele profissional que ele vai para uma câmara fria, que tem uma temperatura menor do que 4 graus, menor do que 8 graus, menor do que 8 graus, lá dentro, 2, 3 Isso é um choque graus, térmico, né? Aí ele vem com uma temperatura lá fora que está em torno de 38. Esta variação muito grande vai causar um mal-estar. Essa pessoa vai ter uma oscilação muito grande, ele pode ter uma queda de pressão, ele pode desmaiar com esse trânsito o tempo todo, do muito frio para o muito quente. Mas o banho, água gelada, não? Essa temperatura dentro de casa não chega a ter uma mudança de temperatura, até porque sua casa também vai estar quente. Se ela estava fechada, ela vai estar quente. Doutor Adalberto Lima conversou conosco aqui sobre os cuidados com a saúde neste período de verão. O verão começa amanhã, ao 12h03, hora de Brasília.
Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês da Rádio Cidade, do pessoal da Manhã Cidade. Agradeço muito a oportunidade e chamo a atenção para que fiquem atentos. Os extremos, a criança menor de 2 anos e o idoso a partir dos 65 anos. Eles precisam se hidratar, precisam se proteger muito mais. Muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor. Bom, e fechamos a edição deste sábado do Manhã Cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Tá chegando o Vai Pedir o Quê? Segunda, estamos de volta.